Hoje eu vou falar para você a diferença entre dó e compaixão. Sentimento de pena ou dó, evite sentir pelos outros ou por si mesmo. E aí eu sei que você está pensando, nossa, Miriam, isso é ser sem coração. E calma que eu vou te explicar que dó é diferente de compaixão. Então roda a vinheta e vem entender isso comigo para nunca mais achar que está sendo bonzinho com esse péssimo sentimento que é o sentimento da dó. Ok? Olá, povo maravilhindo! Hoje vamos para um tema polêmico, pois toda vez que eu posto lá no meu Instagram que não devemos ter dó de ninguém, eu recebo várias mensagens das pessoas falando que não concordam comigo. E hoje eu vou te explicar isso. Então vamos entender. E se você não me segue, passa a me seguir no @miriam.rioli, porque lá tem muito material bom. O sentimento de dó é algo comum na maioria das pessoas que se sentem tristes ao verem alguém em uma situação delicada de sofrimento. Então, por mais que pareça ser motivado pela bondade, é algo que deve ser evitado. Mas Miriam, por quê? Porque ter pena dos outros e de você mesmo pode ser um sentimento bastante nocivo, e uma vez que pode te levar a criar padrões negativos em relação às pessoas e até a si mesmo. Então entenda que a pena é um sentimento que aparenta ser positivo e é movido pela bondade, mas mesmo que de forma inconsciente, ela carrega outras razões. Então, quando você demonstra sentir pena de outra pessoa, está julgando que a situação que essa pessoa está é inferior à sua. Isso, além de demonstrar superioridade, pode ser o início de um sentimento de culpa da sua parte, por estar aparentemente melhor do que aquele indivíduo. Então, mesmo que não seja intencional, pessoal, a pena coloca o outro em uma situação inferior à sua. Alguém que é incapaz de lidar com aquela dificuldade pela qual está passando ou de superá-la. O mesmo vale para aqueles que sentem pena de si mesmo, pois estão colocando que são incapazes, criando uma crença sabotadora que faz dele verdadeiras vítimas das circunstâncias. E vítimas não vencem. Então, o que eu te falo é, não, ninguém é digno de pena, ninguém é digno de dó. Por pior que esteja a vida, por pior que sejam os acontecimentos, ninguém é digno de pensar por simples pensar. Afinal, sentir pena de alguém parece também lhe tirar dignidade, lhe tirar a chance que ele mesmo tem de superar ou que tenha auxílio na superação. É se conformar com o que você vê e se omitir. Sentir pena, sentir dó é como, por exemplo, essas pessoas que veem catástrofe e filmam, ao invés de ir lá e ajudar, prestar socorro. É ver alguém se afogar e observar essa pessoa afogar. É ver a casa pegando fogo e sentar ao lado da mangueira olhando para aquela situação. E aí é um sentimento falso que existe. Eu vou lhe dar alguns exemplos que eu tenho observado na sociedade. Tem pessoas que falam assim, né? Eu vejo muito isso nas redes sociais. Tenho pena das pessoas que passam fome. E aí eu pergunto, o que você está fazendo para mudar isso? O que a pessoa me fala que nunca se preocupou em alimentar alguém na rua? Eu faço aquilo que está dentro da minha zona de controle. Tem pessoas que vão além e falam que eu tenho pena da mulher serem estrupadas. E aí comentam, mas também, né, tem mulher que sai quase que pelada na rua. Gente, entende uma coisa? O problema não é a roupa, e sim um ato criminoso que o homem cometeu contra aquela mulher. Eu poderia citar aqui vários exemplos, que só de falar eu já tenho palpitação. E sabe por quê? Porque as pessoas costumam sentir pena de pobre, do oprimido, da maioria
da minoria, mas na verdade são cheias de superioridades nas justificativas, pois geralmente as falas sofrem alteração e geralmente são seguidas por mas. Ah, eu tenho pena da modelo que morreu de anorexia, mas ela também escolheu essa profissão, né? Sabia como era. Gente, ter pena parece que é legitimar a bondade, mas na verdade apenas está falseando a falta de atitude e algumas vezes também esconde uma hipocrisia. Ter pena é diferente de ter compaixão. Para mim, ter compaixão é também querer ajudar, mudar, evitar, é ter atitude necessária por alguém que padece por um momento ou por uma circunstância. Você consegue perceber que sentir pena é o mesmo do que nada? Ou pior ainda, porque justifica o injustificável? Então não sinta pena, nem de si mesmo, porque este seria o pior dos atos e seria declarar perdida a guerra por uma batalha para si mesmo, porque todo mundo é capaz de mudar uma situação, mesmo que precise de uma mão, mesmo que precise de uma ajuda. Então não faça os outros terem pena de ti, nem mesmo que sinta pena de alguém. Tenha compaixão e a coragem para mudar. A compaixão traz a ação. Então tem uma frase que eu gosto muito de lembrar, que é uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que ela fala: o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano seria menor. E é por isso que a minha missão é ajudar, pelo menos você aqui, a conquistar os seus objetivos e avançar nas suas realizações. Eu sei que eu já ajudei a várias pessoas e eu quero até o fim da minha vida servir mais e mais pessoas a entenderem o seu real poder de conquistar os seus objetivos e agir. Então, por favor, quando um amigo perdeu um emprego, entenda que essa pessoa está extremamente fragilizada, se sente em alguns momentos até incapaz de encontrar uma nova oportunidade, né, de se sentir melhor. E se você sentir pena dela, você está só reforçando o que ela já sente, que é uma pessoa fraca, que dificilmente vai encontrar um novo emprego. Entenda que mesmo que não seja essa a sua intenção, é isso que a pena faz. Colocar os indivíduos como inferiores e incapazes. Por isso, tenha compaixão dessa pessoa e ajude a ela a buscar novas alternativas. Em 2020, eu quero contar para vocês uma experiência minha. Meu irmão foi demitido devido à crise do Covid de uma multinacional que ele trabalhou quase 20 anos lá. E na época, todo mundo da minha família ficou extremamente arrasado. E eu vi ali uma mega oportunidade para ele. Cheguei a falar para o meu marido que ele ia voar. Me emociona. Quase 2 anos depois, eu te garanto, meu irmão tá voando. E o que eu fiz por ele foi ter compaixão com ele. Eu sentei e mostrei para ele as inúmeras oportunidades que ele tinha. E que era o momento dele se entregar e se permitir a fazer aquilo que ele tanto sonhava em fazer, que era empreender. Como eu ajudei ele com o meu conhecimento e apoio. Mas quem teve que agir, colocar a mão na massa e se reinventar foi ele. Então você entendeu a diferença aqui? Adiantava eu ficar remoendo com ele de como a empresa foi injusta em mandar ele embora, como a maioria estava fazendo? Não, gente, porque isso não estava levando ele a lugar nenhum. Eu escolhi ter compaixão do meu irmão e eu fiz diferente. Mostrei para ele onde ele estava e as várias oportunidades que ele tinha e o que ele tinha que fazer para cada uma delas. A escolha foi dele, mas eu sou muito grata por ter ajudado ele. Hoje ele tem uma paneteria em Mariana e é um sucesso e ele está muito feliz, né? Casou, constituiu a família dele e isso que eu quero te mostrar. Esse sentimento, essa diferença entre dor, que é nocivo, e o fato, né, porque você não vai ajudar, e o fato de você realmente ter compaixão. Será que a pessoa realmente faz isso para não ver o outro sofrer ou para o medo de sentir culpada e também sofrer por isso?
Analise. Se você está numa fase da vida, olhe para ela agora. Olha aqui nos meus olhos e entenda. Independente do seu motivo, manter uma relação quando não há mais amor de uma das partes fará com que a situação gere ainda mais sofrimento. E por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que ficam em relacionamentos abusivos, principalmente as mulheres. E isso coloca elas num sentido de inferior. E isso é negativo. É isso que elas sentem, sentimento de dor. E aí elas acham que não tem o que fazer. E tem. Eu falo que é possível ter um bom emprego, é possível ter uma família unida, é possível ter um relacionamento feliz. E todas essas razões devem ser motivos de orgulho para você. Até mesmo para você não culpar. A felicidade a sua felicidade não é causadora do mal dos outros para você se sentir assim. Hoje eu sou muito grata por eu ter um casamento feliz com meu marido, mesmo sendo filho de pais separados. E aqui eu quero que você entenda isso, que a felicidade está no poder de decisão, a felicidade é interna, é de dentro para fora. Eu me permitir ser quem eu sou. E eu me permitir ter compaixão e ajudar quando o outro necessita. Então, compaixão é eu visualizar aquela situação e ajudar. Eu hoje, Miriam, no meu poder de controle, eu não posso acabar com a fome do mundo. Mas eu, Miriam, na minha zona de controle, eu tenho compaixão. E todos os meses eu contribuo com isso. Eu faço doação, de cestas básicas. Então eu atuo, eu não sou aquela pessoa que olho para uma pessoa na rua e olho com dó, olha a situação que essa pessoa está. E aí eu olho com compaixão, eu sei que ela pode mudar, eu sei que ela pode sair daquela situação. E aí como que eu ajudo? Eu ajudo a ONG que fornece alimentos para as pessoas de rua. Eu ajudo ONGs que têm cursos de desenvolvimento para essas pessoas. Então, como você pode fazer diferença hoje na sua vida, na vida do outro? Portanto, faça um compromisso agora e entenda. Por que você não deve sentir pena de si mesmo? Isso é fundamental para você. Mas por que, Miriam, disso? Porque tudo que eu já te falei, esses são sentimentos. Esse sentimento de dor é tão nocivo quanto sentir pena das outras pessoas, pois tem o mesmo efeito de colocar você como inferior e incapaz de superar o seu sofrimento. E aí você não vai agir. Sentir autopiedade leva você à inércia, um estado em que agir não é uma opção. E para você mudar da onde você está, você precisa de ação. E aí, se você tá aí com dó, você vai permanecer na espécie de casulo, utilizando sempre as suas limitações e desculpas que você cria como argumento para não seguir em frente e agir por você. Nós somos seres humanos e todos nós passamos por situações tristes e que nos fazem sofrer. Elas são partes da nossa história. Eu já fiz um vídeo aqui sobre a importância da vulnerabilidade e a coragem de ser imperfeito. Eu vou deixar aqui para vocês. Mas isso, eu quero que você não se apegue aos acontecimentos da tristeza ou do algo ruim que aconteceu. Não se coloque em papel de vítima, sentindo pena de si mesmo. O melhor antídoto para você é o autoconhecimento. Pois quando você voltar para si mesmo, você vai descobrir todo o seu potencial, que tem para vencer qualquer obstáculo. Você é um ser incrível e por isso não é digno de pena. Vamos entender a diferença entre o sentimento de pena e de compaixão, de uma forma bem prática, porque justamente as pessoas acabam errando, as pessoas acabam sentindo isso de uma forma diferenciada. Não entendendo que dó não resolve a situação e não faz você ajudar aquela pessoa. Compaixão sim. Compaixão é acompanhada de um desejo de tornar aquele sentimento, aquele sofrimento menor e de saber que a pessoa, a partir de uma ação, ela faz aquilo mudar. Parece a mesma coisa, mas não é. E é isso que eu quero que deixar claro. Ter pena é se conformar, mas não intervir. É observar de longe e conformar com o que vê.
Compaixão é uma ferramenta transformadora e fundamental nas relações humanas. Aqueles que compadecem estão mais propensos a serem empáticos, colocando-se o quê? No entendimento do que o outro está passando e ajudando esse outro a tomar atitudes. Compaixão é positiva, porque não diminui o outro, entende que o outro é tal como você. E aí gera um desejo de ajudá-lo, sempre respeitando que ele deseja o que ele precisa. Inclusive, sentir compaixão é o mesmo que tratar com mais carinho, evitar exigir demais de si mesmo, respeitar os seus limites e sentimentos. Cuidar de si mesmo é tão importante quanto cuidar do outro. Lembre-se sempre disso. Então, quando se deparar com qualquer situação em que uma pessoa querida ou mesmo desconhecida esteja passando por um momento delicado, evite a pena, porque isso vai só fazer com que a autoestima dessa pessoa fique ainda pior do que já está. Então prefira do que sentir compaixão e oferecer ajuda, mesmo que seja de forma de palavras de incentivo, que já valerão muito e vai mostrar para aquele indivíduo que está fragilizado naquele momento que ele é capaz de superar qualquer dor que está sentindo. Empoderar as pessoas é um gesto maravilhoso e que deve ser passado adiante. Então, o que eu quero agora na nossa corrente do bem? E aí você deve estar pensando, eu sei que você está se questionando, cabecinha maravilhosa. Miriam, como que eu faço? Como que evitar o sentimento de pena? Né? E o primeiro passo para eliminar esse sentimento da sua vida é entender que por mais que as circunstâncias sejam diferentes para as outras pessoas, todos nós temos a condição de vencê-los. Se alguém está passando por alguma dificuldade, nesse momento existe alguma razão para isso acontecer. E certamente esse indivíduo vai sair dessa situação mais fortalecido. Então prefira sentir compaixão ao invés de vê-lo com dó e colocar ele inferior. Você não precisa sentir culpa por estar em uma situação mais favorável que a do outro. Sinta-se merecedor da sua história, merecedor de tudo que você conquistou. E entenda que a sua felicidade não é a causadora daquilo que aconteceu com essas pessoas, ok? Então substitua e aplique aí na sua vida. E seja grato por tudo que você tem, seja grato por tudo que você já conquistou e merecedor de cada vez mais. Isso é importante. Então, eu espero que você tenha entendido. Esse sentimento é algo que eu sempre falo com as pessoas, e que você tenha compaixão e que você haja primeiramente por você, porque você é capaz, e pelo outro. Nossa função aqui é servir o outro. Vamos com tudo, seja a sua diferença e vamos para a corrente do bem. Curta esse vídeo, compartilhe, me siga nas redes sociais, justamente para a gente o quê? Trabalhar a sua conquista dos seus objetivos. É isso que eu mais quero. E para quem quer uma ajuda de mãos dadas comigo, eu quero você na minha próxima turma, na minha próxima mentoria Acorda e Vai Agir na sua vida. É uma mentoria em que eu te acompanho por 6 meses com encontros em grupos online e ao vivo, em que a gente faz todo um trabalho de autoconhecimento e desenvolvimento humano, justamente para você conquistar tudo aquilo que você tem a capacidade de conquistar, e eu sei que tem, ok? Vamos com tudo, seja a sua diferença, compartilhe o que você aprendeu com outras pessoas, pelo menos 3, vamos lá? Vamos com tudo e até um próximo vídeo.